Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Cruz. Hoje é dia 25 de novembro de 2018 e eu estou gravando esse vídeo para o Movimento Brasil 200 para fazer um pequeno comentário sobre a nomeação que ocorreu essa semana, nomeação importantíssima do governo eleito, né, o governo do Jair Bolsonaro, do ministro da Educação. Então, aconteceu essa semana, estava uma grande expectativa sobre quem seria o ministro da Educação. O Mozart Neves, que é do Instituto Ayrton Senna, era o grande cotado, aí o nome dele foi, parece que vazado aí para a imprensa, e depois é, houve uma correção de rota aí nessa coisa da nomeação, e então foi nomeado o professor Ricardo Vélez Rodrigues. Para quem não conhece o professor Ricardo Vélez Rodrigues, ele é um colombiano naturalizado brasileiro, ele é mestre em filosofia pela PUC do Rio de Janeiro e doutor em filosofia pela Universidade Gama Filho. E ele é um professor universitário aqui no Brasil. Ele é um nome conhecido do público liberal, ele é um conhecido liberal brasileiro que estuda o patrimonialismo no Brasil, né, essa sanha que os políticos têm de tornar aquilo que é público privado, né, e ele tem uma grande ligação também com o professor Antônio Paim, que é um pensador ilustre brasileiro, um pensador prolífico, que tem muitos livros publicados aqui no Brasil e que também é um liberal. Eles têm inclusive livros junto, falando sobre esse assunto do patrimonialismo. O professor Ricardo Vélez Rodrigues é um grande intelectual, ele é um homem muito capaz, então a escolha para esse nome, do ponto de vista da capacidade intelectual, foi excelente, talvez não poderia ter sido melhor, porque ele é um homem mesmo bastante capaz, e que conhece muito bem a educação no Brasil. Há aí um questionamento se ele é um homem técnico ou não, né? Se ele é capaz de ter esse traquejo político que um ministro tem de ter. Mas eu acho que para o momento isso não é tão importante. Talvez seja mais importante escolher alguém que domine bem a educação, que saiba aí os problemas da educação brasileira e que consiga destravar o sistema educacional brasileiro, que eu acho que esse é o grande problema. Bom, essa semana, inclusive, saiu na imprensa que ele é alguém, que o professor Ricardo Vélez Rodrigues era alguém ligado ou afeito ao projeto Escola Sem Partido. Ele acabou aí dando uma entrevista dizendo que isso era uma coisa moderada e coisa e tal, então ele colocou um pouco de freio nessas informações que começaram a veicular na imprensa. E também o professor Olavo mesmo gravou um vídeo agora também essa semana e fez duras críticas ao Escola Sem Partido, dizendo que é um sistema, é um projeto ruim, porque ele cria um clima de pânico nas escolas e ele cria um clima de deduragem entre os alunos e entre aquela coisa de ficar filmando os professores. Então, já há uma predisposição a não aceitar o projeto. Eu também tenho feito esse tipo de crítica, assim, quando tenho oportunidade. Quem me conhece, convive comigo. Inclusive, recentemente eu fiz uns tweets falando sobre isso. Então, porque eu acho que o grande problema da educação brasileira não é a doutrinação. A doutrinação, ou o que se chama aí de manipulação ideológica aí dos conteúdos escolares, é um problema sério, é sim, é um problema seríssimo da educação brasileira, mas não é o maior problema. Então, para mim, há dois grandes problemas na educação brasileira. Primeiro, é a formação dos professores. Então, os professores são mal formados mesmo, então muitos não têm muita informação. Então, quer dizer, se ele tem que abordar um assunto, ele vai abordar daquele modo que ele aprendeu. Então, dificilmente ele vai atrás de mais informações, ele tenta dar um caráter mais plural para aquilo que ele está falando, coisa e tal. Então, há já uma dificuldade nesse sentido. Então, os professores precisariam voltar a se informar, se atualizar, né? É tudo muito precário, assim, do ponto de vista do conhecimento que circula dentro do ambiente escolar. E o outro problema, e esse é ainda mais grave no meu ponto de vista, é o material didático. O material didático brasileiro é muito ruim. Eu não sei como é que é no mundo, porque eu não conheço. Mas no Brasil é muito defasado, muito ruim, e também ele é quase completamente progressista. Então, se você pega lá, sei lá, ele está muito fundamentado em teorias marxistas ou neomarxistas, né, Escola de Frankfurt. Então, se você quer estudar geografia, vai ser geopolítica,
e sempre com aquela visão de que os Estados Unidos é imperialista e de que os países da América Latina são os coitados e coisa e tal. Se você vai estudar história, então a ideia do colonialismo e do neocolonialismo também vai ser martelada na sua cabeça, a Idade Média, a Idade das Trevas, então tudo isso aí está muito presente no material didático. Se você for estudar língua portuguesa, então quer dizer, tem o preconceito linguístico, tem letra do Caetano Veloso no lugar da poesia do Manuel Bandeira, do Camões, sei lá. Se você for estudar artes, você vai ter lá a informação de que arte é qualquer coisa, de que beleza é um conceito absolutamente subjetivo. Então, assim, as discussões vão girar em torno somente de teorias progressistas. Dificilmente você encontra um professor que domine outras áreas, né, da educação ou outros modos de enxergar a sua própria disciplina, e o material didático também é quase completamente formatado do mesmo jeito. Então, a formação dos professores e o material didático, todo ele, são os dois grandes problemas da educação para mim. E ainda eu alio a um terceiro, que é o sistema educacional. Então, as leis que regem a educação no Brasil. Então, por exemplo, a Constituição dizer que a educação deve ser para todo mundo. Então, quer dizer, você força o sujeito que não quer estudar a sentar no banco da escola lá e ficar atrapalhando os outros, porque ele não consegue ficar quieto também. Então, no meu ponto de vista, eu acho que isso não tem como mudar, sei lá, é uma coisa muito complicada, mas forçar o aluno a ir para a escola, para mim, é um negócio que não cabe na minha cabeça. Então, as salas estão todas lotadas, no ensino público, principalmente aqui em São Paulo, salas com 40 ou mais alunos. Então, quer dizer, ninguém consegue dar aula com mais de 40 alunos dentro de uma sala. É muito complicado. O ECA também, o ECA é extremamente permissivo, né? Então o aluno faz o que quer hoje, né? E as LDBs, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação, que também são todas assim enviesadas e todas ligadas a essa educação de que mais importante é conviver do que aprender, né? Então é uma educação para a cidadania e coisa e tal. Uma outra coisa complicada é a Base Nacional Curricular Comum, que aí anda ventilando aí, os governos andam falando e tal. Então tem que dar um basta nesse tal desse BNCC. Então, eu acho que esses são os grandes problemas que o novo ministro vai ter de enfrentar. Eu não sei como é que ele vai fazer isso. Eu espero que ele tenha esse traquejo, essa habilidade para descomplicar o sistema educacional brasileiro. Isso é muito mais importante do que cuidar da doutrinação na escola. Um outro ponto que eu acho que vale a pena comentar é que essa semana, numa entrevista, o professor Ricardo Vélez Rodrigues diz que busca lá inspiração para a sua gestão no Anísio Teixeira. Para quem conhece o Anísio Teixeira, ele foi aí um grande educador teórico da educação do Brasil no governo Getúlio Vargas, né, então na década de 30. Ele é o grande autor, né, o pensador desse movimento chamado Escola Nova, que vigorou no Brasil na década de 30, mas é uma educação totalmente progressista, então daquelas ideias de escola para todos, escola irrestrita, gratuita, de qualidade para todo mundo, e laica, e não sei o quê, muito fundamentada nas ideias do John Dewey, que é um teórico da educação lá, um pedagogo americano, progressista. Então, quer dizer, essa coisa do Anísio Teixeira ficou meio estranha, assim, vendo isso da boca do professor Ricardo Vélez Rodrigues. Então, não sei se vale a pena ele fazer um comentário sobre isso aí daqui um pouco, para tentar esclarecer melhor que tipo de inspiração ele busca no Anísio Teixeira, que foi um pedagogo progressista brasileiro e que, aos olhos de um liberal ou de um conservador como eu, assim, é um negócio que soa meio estranho. Mas, enfim, era isso que eu queria falar. Então, quer dizer, é um grande desafio. Eu desejo toda a sorte do mundo, aí que Deus abençoe o nosso novo ministro da Educação, que Deus abençoe o novo governo, o governo do Jair Bolsonaro, que o ano que vem nós tenhamos aí um início de um novo momento para o Brasil, que se assente um pouco essas rixas, essas confusões aí políticas, e
vamos deixar o governo ser conduzido e, claro, sempre fiscalizando, sempre vendo. Então, a ideia do Movimento Brasil 200 é justamente essa, é não só propor ideias, né, e propor coisas para um Brasil melhor, principalmente para a gente chegar lá na nossa comemoração dos 200 anos da independência, e é daí que vem o nome do movimento, né, já com o Brasil melhor encaminhado. Né? Então, se esse governo que vem aí conseguir encaminhar algumas coisas que estão muito ruins no momento, então a questão da educação tá tudo muito ruim. Se conseguir melhorar um pouquinho, já vai ter feito um grande trabalho. Então, desejo toda a sorte do mundo aí para o novo ministro da Educação, professor Ricardo Vélez Rodrigues. É, nós não nos conhecemos, mas se o senhor ver esse vídeo aí, receba o meu abraço e os meus votos de boa sorte e que tudo dê certo aí na condução dessa difícil tarefa que dirigir, né, e conduzir o Ministério da Educação. Um grande abraço a todos, um abraço para o meu amigo Gabriel Kanner, que é o meu parceiro aqui do Brasil 200, e até mais. Tchau, tchau.